Olá, boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham. Nós estamos começando mais um Pauta Brasil, programa da Fundação Perseu Abramo. O Pauta Brasil das nossas segundas-feiras é sempre sobre conjuntura econômica, os temas da economia, ligados à economia do país. Hoje nós estamos aqui para falar sobre estratégias de desenvolvimento para o país. Nós estamos com o professor Guilherme Santos Melo, que é economista, professor do Instituto de Economia da Unicamp, e com o professor Ricardo Bioskovski, economista também, professor da Federal do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui conosco. Nosso programa está sendo transmitido pelos canais parceiros da revista DCM, da TV 247, da revista Fórum, e vamos começar, para começar o nosso bate-papo nesse momento que nós vivemos da economia brasileira, da conjuntura econômica brasileira, desse momento de crise, né, da economia, de crise social, de crise política, de crise sanitária, é um tema de muita relevância debater desenvolvimento, estilos de desenvolvimento, e o professor Ricardo vai contribuir aqui conosco, falando um pouco sobre frente de expansão da economia brasileira, um pouco sobre como essa ideia aparece na história das ideias aí do nosso país. Então, professor, obrigada por estar aqui conosco e pode começar. Bem, boa tarde a todas e todos. Agradeço à Fundação Perseu Abramo pelo convite. É um prazer estar aqui em sua companhia, Ellen, e do meu amigo Guilherme Melo, no Pauta Brasil de hoje. O convite é para falar sobre estratégias de desenvolvimento de médio e longo prazo, em particular, assim, antecipar alguns elementos básicos de uma contribuição que, juntamente com um grupo de companheiros, Luiz Elias, Gerson Gomes, William Nozak, Mariano Laplane, Fernando Sarti, o próprio Guilherme também nos deu o prazer de conversar sobre esse tema conosco. Nós estamos, então, ajudando a construir a ideia da implementação de um modelo ou estilo de desenvolvimento pela via das frentes de expansão da economia brasileira. Vou iniciar a apresentação explicando em que consiste essa ideia das frentes de expansão e depois, na segunda parte, eu vou reconstituir brevemente o percurso das ideias no Brasil sobre estilo de desenvolvimento, ou se quiserem, modelos, padrões, modalidades de desenvolvimento. São sinônimos, né? A ideia de frente de expansão pode ser considerada o capítulo mais recente de uma trajetória intelectual sobre o conceito de estilo de desenvolvimento que nasceu na América Latina e no Brasil nos anos da década de 60. Né? Bom, mas vamos começar com as frentes de expansão. Com essa ideia, com o conceito. O nosso argumento básico é que há 4 frentes ou motores do crescimento e do desenvolvimento que, assim, eles são escritos como possibilidade histórica na lógica de operação da economia brasileira. São eles: produção e consumo de massa por aumento salarial e redistribuição de renda, atividades diretamente voltadas ao progresso social, como educação e saúde, atividades intensivas em infraestrutura e atividades intensivas no uso de recursos naturais. Essas frentes de expansão elas foram ativadas ou potenciadas nos governos Lula e Dilma por diferentes programas e políticas, foram desativadas pelo Temer e Bolsonaro, e atualmente estão aí em estado latente, prontas para serem reativadas em benefício do emprego, da proteção e da inclusão social, do progresso técnico, enfim, do estilo ou padrão de crescimento com inclusão social e sustentabilidade ambiental. Um pouquinho do que são as frentes de expansão, então. Né? Uma frente de expansão é composta por um conjunto de setores de atividade que se movem com lógicas de demanda e oferta semelhantes, lógicas de consumo e de investimento semelhantes, e que tem um grande potencial de liderar o crescimento do emprego, da renda e do investimento na economia. Esse conceito de frente de expansão de renda, emprego e investimento advém da melhor tradição social desenvolvimentista brasileira, Celso Furtado, Maria da Conceição Tavares, Carlos Lessa, Antônio Barros de Castro e outros, justamente vem dessa tradição de a reflexão sobre estilos de desenvolvimento, que foi um ponto de destaque no pensamento estruturalista, no qual esses grandes intelectuais se destacaram. Né?
Então, eu vou passar a questão das frentes de expansão, mas eu queria fazer duas observaçõezinhas. Primeiro, vou estar fazendo abstração sobre os problemas emergenciais, que são muitos, né? Que são prioritários no embate político desse ano eleitoral. Fome, desemprego, agressão exponencial ao meio ambiente, teto de gastos, efeitos perversos de uma pandemia muito mal cuidada pelo governo, o retrocesso com a reforma trabalhista, a desconstrução do Estado, e eu vou me abstrair de tudo isso, tá? Para poder me deslocar para o tema do desenvolvimento brasileiro a médio e longo prazo. O segundo ponto é que eu não vou estar falando aqui de outros eixos fundamentais a um pensamento abrangente sobre o futuro brasileiro, não vou entrar nem no eixo da inserção internacional, integração latino-americana, inserção no mundo financeiro, produtivo, comercial, globalizado, geopolítica, não vou entrar nisso, e tampouco vou entrar no eixo da discussão sobre democracia e direitos fundamentais da cidadania. Então, vamos aqui para as frentes de expansão, como uma forma de pensar a transformação a médio e longo prazo. O modelo de frente de expansão contém 4 componentes clássicos de qualquer bom programa progressista de desenvolvimento em qualquer lugar do mundo, que requerem um importante papel do Estado, é de inclusão e justiça social, é de sustentabilidade ambiental e é de transformação produtiva, progresso técnico, ciência e tecnologia, em especial nos dias de hoje, contempla necessariamente as transições energética, ambiental e digital, e é também um modelo de macroeconomia que harmonize crescimento e estabilidade de preços. Essas são as grandes áreas de política de desenvolvimento, os grandes espaços de políticas no âmbito do desenvolvimento econômico, em qualquer lugar do mundo que esteja fazendo, enfim, uma abordagem progressista da população como um todo, socialmente preocupada, ambientalmente preocupada com o futuro do país. Agora, cada país, mesmo que tenha governos progressistas, só pode agir nessas 4 dimensões de desenvolvimento de acordo com as suas possibilidades, de acordo com seus recursos naturais, sua capacidade científica e tecnológica, o tamanho do seu mercado interno, a capacitação de sua força de trabalho, a configuração empresarial que dispõe, o tamanho e a capacidade do Estado e a capacidade de tributação dele, a inserção econômica internacional do país, a geopolítica na qual se inscreve, isso tudo vai determinar as possibilidades, o estilo de desenvolvimento que cada país pode adotar. A gente não pode, por exemplo, pensar que, para a maioria dos países de renda baixa, e atrasar todo mundo, e mesmo na maioria dos de renda média, como o Brasil, a gente tem um modelo de desenvolvimento do tipo que é aplicável nos líderes mundiais de ciência e tecnologia, como Estados Unidos, Alemanha e China. Tampouco a gente pode pensar para o Brasil o mesmo modelo, precise pensar o mesmo modelo que para países, digamos, como Honduras, Equador, Bolívia, enfim, aqueles que não têm muita saída fora de exportações de matérias-primas. Esses países podem até fazer políticas de diversificação produtiva, maximizando o valor agregado das exportações primárias, mas não podem depender, diferentemente do Brasil, de um mercado interno vasto como o nosso. Aqui a gente pode pensar no mercado interno de consumo de massa. Então, o pulo do gato, na nossa proposta, no nosso exercício conceitual do grupo qual eu fiz referência, é que nós estamos considerando as políticas no Brasil a partir das especificidades brasileiras. E mais, o que estamos propondo é simplesmente recuperar as 4 frentes de expansão, ou 4 motores do crescimento, que já estavam em franca atividade nos governos Lula e Dilma. Já estavam ali funcionando, tem que ser agora reativados. Quais foram? 4. Primeira frente de expansão, produção e consumo de massa, acionados por redistribuição de renda para o mercado interno de mais de 200 milhões de brasileiros. Combustível, aqui é o aumento do emprego, do salário mínimo, diferentes modalidades de redistribuição de renda que levam a ganhos de escala e, portanto, de produtividade. Se esse modelo operar bem, ele impulsiona, inclusive, as exportações. Todas as pesquisas que eu já fiz sobre investimento na indústria brasileira, não foram poucas, me mostraram que
as empresas realizam investimento devido ao mercado interno, as empresas no Brasil, multinacionais ou nacionais. E quando fazem isso, pensam, num segundo momento, em elevar gradualmente as exportações. Investimento aqui no Brasil é movido pelo mercado interno, mesmo no caso das multis. Aumentar salário mínimo, desonerar as famílias de gastos com educação e saúde, redistribuir renda, tudo isso ajuda o investimento no mercado interno, porque permite ampliar o mercado interno de consumo popular e, consequentemente, a partir daí, ajuda as exportações. Então, essa é a primeira frente, produção e consumo de massa. A segunda frente é a das atividades promovidas por gastos e investimentos sociais. Educação, saúde, habitação, saneamento, cultura e lazer, economia de cuidados. Essas atividades são todas muito empregadoras de mão de obra. Professores, médicos, enfermeiros. É uma frente de expansão que, como eu aprendi recentemente com um colega, ela é muito verde, quase não tem impacto ambiental. Ou seja, fazer justiça pela via de atividades de cunho social gera muito emprego e é muito bom para o crescimento econômico sustentável. Faz a economia girar e, ainda por cima, com baixa produção de carbono. Diga-se de passagem, essas duas primeiras frentes de expansão, consumo de massa e atividades sociais, foram as grandes criadoras de renda e emprego nas economias europeias de pós-guerra. Os estados inglês, francês, alemão e outros entraram forte na área social, tentando promover um crescimento por produção e consumo de massa e por ampliação de emprego em escolas, universidades, na provisão de uma rede de proteção médica hospitalar, etc. Quando se fala em projeto social desenvolvimentista no Brasil, se está pensando principalmente nesses dois motores de crescimento brasileiro. Atividades associadas à produção e consumo de massa e aquelas associadas à proteção social e ao progresso social. A terceira frente de expansão é dada pelas atividades que se associam à infraestrutura econômica intensiva e infraestrutura física, né, como foi o caso do PAC, dos governos Lula e Dilma. Transportes, telecomunicações, energia elétrica. No caso brasileiro, esse também é um motor, uma frente de expansão que pode ter grande sustentabilidade ambiental, dada a nossa matriz energética, a aposta eólica e solar, etc. Nenhum país pode abrir mão de ter uma boa infraestrutura econômica, e há missões sociais importantes nesse âmbito, inclusive, como a mobilidade urbana, a energia elétrica e a internet ao alcance de todos, etc. Existe uma interpenetração de objetivos aqui entre as frentes, mas aqui essa terceira frente é a frente associada a todas as atividades que requerem muita infraestrutura econômica, física, e, evidentemente, que impulsionam muito investimento nessa infraestrutura, demandam muito investimento nessa infraestrutura. Realmente, a quarta frente de expansão é das atividades apoiadas no uso de recursos naturais. Agropecuária, tanto o agronegócio como a agricultura familiar, petróleo, mineração. Esse motor precisa de muita governança ambiental e muita soberania nacional. Sobre a soberania, aliás, eu duvido muito que os chineses, norte-americanos, japoneses permitam capital estrangeiro em recursos naturais em seus territórios, como a gente permite aqui. Como o recurso natural não é um castigo de Deus, se bem usado, ele é uma bênção de Deus, a gente tem que encontrar mecanismos de aproveitar nossos recursos para gerar renda e riqueza sem perder a soberania sobre os nossos recursos e sem agredir a natureza, ou seja, garantindo desmatamento zero, explorando energias renováveis, realizando agricultura e pecuária de baixo carbono, etc. A propósito dessa questão dos recursos naturais, tem ultimamente surgido várias contribuições conceituais importantes em todo o mundo, em torno da ideia de um Green New Deal, né, por analogia ao New Deal do Roosevelt da década de 30 nos Estados Unidos, que seria um New Deal verde, né? E entre elas está a ideia apresentada no âmbito das Nações Unidas, em particular da CEPAL, de que não só é possível nos encaminharmos para um estilo de crescimento em que o uso desses recursos seja compatível com a conservação da natureza, mas indo bem além, que a missão de sustentabilidade pode até mesmo dar lugar a um novo e poderoso ciclo
de crescimento de longo prazo no mundo, na América Latina e no Brasil. A ideia de um grande impulso ambiental, um big push ambiental, uma espécie de um keynesianismo e schumpeterianismo ambiental, assim intitulado por analogia à ideia do big push de investimentos que o Rosenstein Rodin formulou nos anos 40. Eu vou exemplificar isto lendo um trecho de um recente texto da Camila Gankov, economista da CEPAL. O Big Push ambiental, estou citando, o Big Push ambiental poderia apoiar a construção de uma economia de alto valor agregado e baixo impacto ambiental, baseado tanto em tecnologias modernas, flexíveis e inteligentes, tais como energias renováveis, eficiência energética, bioeconomia, tecnologias de economia circular, eficiência de uso de materiais, reciclagem, etc., quanto em tecnologias sociais, como, por exemplo, práticas sustentáveis desenvolvidas por cooperativas, associações de representação de povos e comunidades tradicionais, rurais e locais, etc. Eu preciso, antes de prosseguir, fazer uma importante colocação. Eu imagino que vocês estejam assim, nos dando prazer aí da sua participação nesse programa. E vocês devem estar fazendo uma colocação importante aí. Devem estar se fazendo a seguinte pergunta: e a indústria? Que por muito tempo foi o motor básico do crescimento brasileiro. Ela não é um motor do desenvolvimento brasileiro? Essa é uma pergunta relevante. E a resposta é a seguinte: a indústria continua sendo um setor essencial para a economia brasileira, não só pelo emprego que cria, e pelo seu papel disseminador de tecnologia, mas também porque é uma grande produtora de dólares, de divisas, tanto ao exportar como ao evitar que a importação seja muito elevada. É, portanto, essencial para reduzir a restrição externa ao crescimento econômico. Então, onde está a indústria nessa construção conceitual sobre a estratégia de desenvolvimento baseada nas 4 frentes de expansão? A indústria é transversal a todas essas frentes de expansão. Transversalmente às frentes de expansão e potenciando essas frentes estão os encadeamentos produtivos domésticos e, neles, toda a indústria de transformação que existe aqui. Ela está enfraquecida hoje, mas ela continua relevante. Ela só não é, no momento, um motor capaz de liderar o crescimento, como lidera, por exemplo, na China. Tampouco a ciência e tecnologia parece ser capaz de liderar nosso crescimento. A inovação tecnológica faz o papel de motor nos países líderes do progresso técnico mundial, Estados Unidos, Japão, China, Europa, mas, pelo menos por enquanto, nem a indústria, nem a ciência e tecnologia são capazes de fazer esse papel entre nós. A indústria, inclusive, depende muito de inovação tecnológica para se reerguer como setor relevante, com a capacidade, portanto, de puxar o crescimento. Mas vai se beneficiar dos motores de frente de expansão para se reerguer. Precisa de muita política industrial. Em resumo, o crescimento pelas 4 frentes de expansão tem o potencial de acionar toda a reindustrialização no Brasil, assim como um amplo progresso técnico e inovação nacional, especialmente se as políticas de ciência e tecnologia forem acionadas como devem ser, incluindo o instrumento de investimento e compras estatais. Por enquanto, ao que tudo indica, o que poderá puxar o crescimento virtuoso da economia brasileira são as 4 frentes de expansão. Elas é que vão mover a economia e é delas que partirá o sinal básico para a industrialização. Vou ver como é que eu estou aqui de tempo. Nossa. Enfim. Existem 2 conjuntos de políticas industriais menos complexas, de desencadeamentos industriais de mais fácil recuperação e expansão, dependem muito de juros e câmbio, e aqueles que dependem muito de compras estatais e de políticas dirigidas a missões na fronteira do progresso técnico. Essas são ligadas em geral a bens de capital, insumos eletrônicos, fármacos. Esse segundo campo de políticas é uma consideração muito rica, que o Guilherme Melo gosta muito, que é a ideia das missões que o Estado brasileiro deve adotar para fazer essas transições. A ideia da Mariana Mazzucato para países desenvolvidos. Vamos adiante. Os 4 motores de crescimento, ou frente de expansão, estão inscritos, então, na lógica de operação brasileira, da economia brasileira. Os governos Lula e Dilma já aprovaram
cabalmente isso, falta reativá-los, aperfeiçoá-los, etc. Estamos aqui falando, então, de estratégia de desenvolvimento voltada a um certo modelo de desenvolvimento, um certo padrão ou estilo de desenvolvimento. Vou passar agora à segunda parte da apresentação, que é um pouco fazer uma retrospectiva rápida de como surge e evolui na história do pensamento econômico brasileiro essa ideia de estilos ou padrões de desenvolvimento. E a própria ideia de frente de expansão. As raízes estão num debate que vem sendo travado há muitas décadas, envolvendo aí diversos pensadores latino-americanos, entre os quais muitos brasileiros. Bom, muito rapidamente, nós vamos estar falando aqui do velho desenvolvimento, do social desenvolvimentismo, que é o velho desenvolvimentismo acrescido e enobrecido por missões sociais, ambientais e científico-tecnológicas. O desenvolvimentismo nasce no Brasil nos anos 30, ganha impulso na década de 50, era inicialmente uma ideologia de industrialização, a frente de expansão pensada como mobilizadora do crescimento e, ao mesmo tempo, pensada como socialmente transformadora, era a indústria, secundada pela infraestrutura correspondente. Na década de 50 havia otimismo com respeito à capacidade socialmente transformadora da indústria, mas na virada para os anos 60 a discussão passa a incluir duas visões pessimistas complementares. A primeira, que estava ocorrendo uma tendência à desaceleração do crescimento, à recessão e à inflação, devido a restrições de balanço de pagamentos. E a segunda é que, e mais importante, a visão de que a industrialização por si só não dava conta de superar o subemprego e a pobreza. Assim, os avanços democráticos daquele período, anos 60, final dos anos 50, início dos anos 60, a visibilidade que a urbanização, sem ocupação de qualidade, com muito subemprego e pobreza nas cidades, adquiria, né, além da miséria rural, e uma forte desaceleração do crescimento na América Latina, no Brasil, deu lugar despertou o debate que atravessou toda a América Latina e que ainda está vivo nos dias de hoje. Não é à toa que a CEPAL vem tratando há muito tempo, há várias décadas, centralmente da questão da igualdade. Prebes, em 63, vai defender a reforma agrária e redistribuição de renda. Aníbal Pinto vai falar de heterogeneidade estrutural, chileno, argentino Prebes, entra na discussão, o chileno Aníbal Pinto entra na discussão. A questão distributiva também vai ser discutida pela teoria da dependência, né? E já nos anos 70, a ideia de estilos de desenvolvimento surgirá como desdobramento natural de toda a discussão da década anterior, inclusive com a promoção pelas Nações Unidas, pela ONU, de uma grande reflexão mundial sobre a ideia de desenvolvimento integral. Em 1976, no primeiro número da revista CEPAL, em 76, houve toda uma discussão por Aníbal Pinto, Gracia Arena, Marshall Wolf, etc., sobre a questão de estilos de desenvolvimento. E no Brasil também se inicia, nos anos 60, um debate político e intelectual sobre estilos ou padrões de desenvolvimento, que vem ocorrendo até os dias de hoje. Então, vamos lá. O retrospecto que eu preciso fazer leva algum tempo. Eu vou, muito brevemente, mencionar que houve 5 grandes capítulos na evolução da questão distributiva no Brasil, no pensamento econômico brasileiro. Um parênteses, eu estou me atendo aqui à história intelectual, porque, obviamente, no plano da história real, uma luta permanente da classe trabalhadora por melhores salários e condições de trabalho, como, por exemplo, na histórica greve do ABC de São Paulo de 79, que precedeu a criação do Partido dos Trabalhadores. Então, estou aqui no plano da história das ideias, no plano intelectual. E essa sequência que vou narrar aqui vai desaguar, digamos assim, no debate do desenvolvimento atual, nucleado na questão da inclusão e da proteção social, no qual se inscreve a formulação das frentes de expansão. O capítulo inaugural, nos anos 60, foi o momento mais inspirado, foi o argumento do Celso Furtado, estagnacionista. O Celso Furtado fez uma coisa brilhante, ele pegou a estrutura
produtiva e a estrutura distributiva. E ele argumentou o seguinte: essa estrutura produtiva está moldando a estrutura produtiva. Só que o mercado é uma estrutura de concentração de propriedade, de riqueza, que vai fazendo com que a estrutura produtiva vai requerer, à medida que você vai montando os sucessivos pisos da estrutura industrial, você vai fazendo plantas que não dão conta de serem usadas eficientemente por causa do tamanho pequeno do mercado. Isso, então, te dá rendimentos decrescentes de escala e te dá rentabilidade mais reduzida e se investe menos, se cresce menos. Tem um lado analítico, enfim, discutível nessa proposição, mas o que ofuscou o brilhantismo dessa formulação mesmo foi o fato de que a América Latina volta a crescer e o Brasil volta a crescer e cresce como nunca naquele período ali do chamado milagre perverso na economia brasileira. Enfim, o segundo capítulo tem como marco inaugural o texto Além da Estagnação, da Maria da Conceição Tavares de Serra. Não havia estagnação e a concentração de renda estava sendo, infelizmente, até mesmo funcional ao tipo de dinamismo que estava ocorrendo. Esse texto se tornou clássico sob o chamado milagre perverso e, politicamente, eu considero que esse texto foi um marco no plano intelectual da luta contra a ditadura. O estilo perverso de crescimento com concentração de renda correspondeu à dimensão econômica do projeto de redemocratização dos anos 70. Você precisava recuperar a democracia para que o povo pressionasse o governo no sentido de ter um novo modelo, um novo estilo de desenvolvimento, melhoria distributiva e alterações na estrutura produtiva, que corresponderiam, então, a essa melhoria. 25 minutos, professor. Eu vou precisar de mais uns 5 ou 7. Ok. Tá certo. Tá bom, obrigado. Essa perspectiva, ela se fortaleceu muito ao longo dos anos 70. Na primeira metade desses anos já houve toda uma discussão sobre, apesar dos rigores da ditadura, houve um amplo debate sobre dados de distribuição de renda comparativos dos 170 com os 160, que confirmou suspeitas de que estavam sendo levantadas, enfim, muitos brasileiros levantavam, de que tinha havido uma forte concentração de renda na década de 60. Uma coletânea clássica do Tony Pantinelli sobre isso. E toda uma discussão muito interessante. E o terceiro capítulo teria como episódio fundamental a Constituinte de 88, em particular na questão da proteção social. A Constituinte daria lugar nas décadas subsequentes a uma discussão contínua sobre educação, saúde, sistema de seguridade social, etc. O quarto capítulo do debate surge simultaneamente com o terceiro, que é o da Constituinte, com o texto do Antônio Barros de Castro sobre o modelo de desenvolvimento por consumo de massa. O Castro assinalava que, desde os anos 70, gradualmente, vários pesquisadores, como John Wells, Saboia, Maurício Coutinho, etc., apresentavam evidências empíricas de que um aumento dos salários induzia a aumento na demanda de bens dos setores modernos da economia, de forma mais proporcional aos ganhos de renda. Portanto, o aumento do salário aumentava a produção das empresas que já estavam instaladas. Isso foi realmente um salto, né? O Castro concluiu duas coisas. Primeiro, que, diferentemente do que se pensava, uma melhoria distributiva não requeria alteração radical na estrutura produtiva. Apenas ampliava a demanda pelos bens e serviços da parte moderna da economia brasileira, energia elétrica, bens duráveis de consumo, alimentos processados. E segundo, e mais que isso, aumento salarial permitia, e a melhoria distributiva permitia o ingresso numa promissória trajetória de desenvolvimento com ganho de produtividade por escala. Ou seja, é bem mais fácil do que, em geral, se supunha, desenvolver o país com melhor distribuição de renda. Bom, a ideia de um ciclo virtuoso entre aumento salarial, aumento do consumo, aumento do investimento por conta desse aumento de consumo,
aumento da produtividade por conta do aumento do investimento e aumento salarial por conta do aumento de produtividade. Esse é um ciclo virtuoso que já havia ocorrido amplamente na Europa e que estava aberto para o Brasil. E o quinto capítulo dessa trajetória é justamente que nós estamos vivenciando desde o início dos anos 90, em termos intelectuais. É tributário dessas duas novidades, esse capítulo, da defesa constitucional à proteção social e da questão da produção e consumo de massa. O ator-chave no plano político desse debate foram os partidos progressistas brasileiros, e com maior destaque o Partido dos Trabalhadores. O PT aproveitou essas duas dimensões propostas para o novo estilo de desenvolvimento socioeconômico do Brasil em projetos, em documentos de campanha eleitoral, já em 94, em 2002, durante o governo Lula foi apresentado com destaque nos planos plurianuais, etc. O golpe contra a Dilma e os governos Temer e Bolsonaro representaram um interregno histórico de desconstrução do projeto. E a campanha desse ano promete ser o início do fim do interregno. E promete ser um novo episódio na disputa política e intelectual pela reconstrução político-institucional para a transformação socioeconômica numa fórmula virtuosa de desenvolvimento. Bom, está na hora de caminhar para o término da apresentação. Voltando ao tema do estilo de desenvolvimento representado pelas 4 frentes de expansão, o que nosso grupo está fazendo agora é buscando um cruzamento entre, de um lado, as 4 forças motrizes inscritas com grande potencial de êxito na lógica histórica brasileira de crescimento, e de outras políticas necessárias nas 4 grandes áreas do desenvolvimento socioeconômico. Ou seja, o cruzamento entre, de um lado, produção e consumo de massa, atividades sociais regidas pela Constituição brasileira, atividades intensivas em infraestrutura e atividades intensivas em recursos naturais, esses 4 motores, essas 4 frentes de expansão, nós estamos cruzando com os 4 grandes campos de política de desenvolvimento: o social, o ambiental, o produtivo e o macroeconômico. Só 2 últimos pontinhos. Cada frente de expansão da economia requer missões, programas e políticas que serão quase sempre específicas a cada um deles, nos âmbitos social, ambiental, produtivo, macroeconômico. As exigências sobre a macroeconomia que cada frente de expansão faz são diferenciadas. Por exemplo, para eu ter um crescimento para o consumo popular, a macroeconomia tem que oferecer juros módicos. Isso é importante para todas as frentes, mas é crucial para a produção e consumo de massa. Tem que oferecer energia a preços razoáveis, gasolina a preços razoáveis, etc. Outro ponto que eu queria salientar antes de terminar é que os componentes da estratégia são muito associados entre si, né? As frentes de expansão se interconectam de diversas maneiras. Por exemplo, para o consumo popular, são necessárias políticas sociais, aumento do salário mínimo, liberação do orçamento familiar com educação e saúde gratuitos, de qualidade. Também preciso implementar uma reforma tributária progressiva, que tribute os ricos e elimine a tributação sobre os pobres. Enfim, eu preciso de um modelo de crescimento com redistribuição e justiça social integral. E promover atividades sociais e atividades intensivas em infraestrutura, dando outro exemplo, eu preciso de gasto público, portanto, do fim do teto de gastos. Não tem jeito, tem que fazer. Para poder fazer uma boa infraestrutura e um bom uso dos recursos naturais, é necessário ter uma política ambiental rigorosa, um bom zoneamento territorial para energia e transporte, agricultura sustentável, fiscalização ambiental, etc. Né? Sem o que o Brasil, enfim, condena as gerações futuras a um futuro muito incerto. Pois bem, só para terminar, se o estilo de desenvolvimento desejado, alimentado por essas frentes de expansão, der certo, todo mundo ganha. As famílias ganham, trabalhadores ativos, aposentados, dependentes, os estudantes, até os desempregados, se tiver um bom seguro-desemprego, eles ganham emprego e ou renda. Os empresários, pequenos, médios e grandes, ganham mercado. Portanto,
lucro e, portanto, investem. Enfim, é um jogo de soma positiva. Todos podem ganhar com essa estratégia de desenvolvimento, especialmente os pobres não ganham muito. Muito obrigado aí pela atenção. Era isso. Desculpa, Ellen, ter passado um pouco do tempo. Nada, professor. Muito obrigada pela explanação. Passou quase nada do tempo, tudo certo. Já vou passar para Guilherme também, para poder abordar aí com a gente sobre desenvolvimento, sobre estratégias de desenvolvimento do país, né? Obrigado, Ellen. Prazer estar aqui com vocês. Prazer estar aqui com o Ricardo, que é uma enorme referência para todos nós, em particular quando a gente está discutindo esse tema que nós selecionamos para o Pauta Brasil de hoje, que é a discussão de estratégia, estilo de desenvolvimento, frente de expansão. Ele não é um mero expositor da ideia de outros, mas é parte dessa rica elaboração da tradição desenvolvimentista, progressista nacional, que construiu esses conceitos, né? Tanto aqui no Brasil quanto na CEPAL, onde ele foi diretor. Então, é um prazer enorme estar aqui. Eu queria, na verdade, fazer uma fala que tenta complementar um pouco. Eu estou de acordo com tudo que o professor Belchovský colocou, em particular, a respeito da necessidade de nós reativarmos as frentes de expansão que funcionaram tão bem na história recente da economia brasileira, mas não só reativar, como, inclusive, vislumbrar novas frentes, em particular as ligadas, por exemplo, à questão ambiental, que parecem estar tomando uma dimensão grande no debate, não por acaso, mas exatamente devido aos impactos do aquecimento global, das mudanças climáticas e do potencial de geração de emprego, de geração de novas tecnologias, de pesquisa que essa área engendra, né? Dialogando com a discussão que o professor Ricardo Belchovský trouxe aqui, eu tenho trabalhado um pouco, Ellen, com um conceito que o Ricardo já citou aqui, né? Já surgiu lá na década de 70, nos textos do Aníbal Pinto, exatamente naquela primeira revista da CEPAL lá de 76, né? Que é o conceito de estilos de desenvolvimento, né? Esse conceito, eu acho que ele ajuda, às vezes, a pensar, porque, segundo o Aníbal Pinto, né, o estilo de desenvolvimento ele dá conta da forma como uma economia nacional se organiza para produzir e distribuir suas riquezas, né? Tentando responder as questões singelas, tipo, o que, para quem e como produzir, né, bens, serviços, né? Além de, obviamente, destacar a questão distributiva, ou seja, como se distribui o fruto dessa produção. Então, existem diferentes formas, diferentes estilos de desenvolvimento que os países foram adotando ao longo da história, né? Alguns, por exemplo, buscaram mais fortemente, na verdade, todos os países que se desenvolveram ou que trilharam o caminho do desenvolvimento, que alguns, como nós, trilhamos, vamos em idas e vindas, né, Ricardo? A gente parece que vai, de repente volta, e essa é a nossa história, né? Mas, basicamente, todos que trilharam tiveram, como o próprio Ricardo destacou, um destaque do setor produtivo industrial, do setor manufatureiro em particular, mas do setor industrial de uma forma ampliada. Mas muitos também fortaleceram de maneira substancial o seu setor primário, o setor extrativo, ou mesmo o seu setor financeiro. Vamos pegar o caso inglês, que é um país desenvolvido já, né? Mas ele acabou fortalecendo, depois de já estar desenvolvido, muito o seu setor financeiro, né? Virando um pouco um centro financeiro global, e existem outros países que caminham nessa direção também. O que quer dizer que o caminho para o desenvolvimento
ele necessariamente ele vai passar pelo setor industrial, mas não necessariamente ele vai parar no setor industrial, né? Toda a discussão sobre o setor de serviços sofisticados, tecnologicamente mais robustos e prenhes de conhecimento, né? As economias mais maduras caminham nessa direção, ou mesmo o setor financeiro, e alguns países que não são talvez tão ricos, mas que ainda dependem, né, e ainda têm uma base produtiva muito relacionada ao seu setor extrativo. Vamos pensar na Austrália, que é verdade, já teve uma indústria mais robusta do que tem agora, mas caminhou para um setor extrativo muito, muito importante, ou mesmo aqui o nosso vizinho, que não pode ser chamado de desenvolvido, mas que certamente tem um grau de desenvolvimento social maior do que o nosso, o Chile, né, que tem também uma dependência muito grande do seu setor extrativo relacionado ao cobre. Mas aí, claro, que a gente tem que levar em consideração aquilo que o Ricardo falou, cada país tem a sua história, a sua dimensão, né? E não dá para você ficar exatamente comparando as trajetórias, os estilos de desenvolvimento dos diferentes países, falando, vamos usar o exemplo dele ou daquele. Mas é só para mostrar como diferentes estilos de desenvolvimento apostam, eventualmente, em diferentes mudanças, tentando responder aquela pergunta, o que, para quem e como produzir, né? Alguns decidem se fortalecer um tipo de indústria, um tipo de setor produtivo, outros outro, né? E isso também acontece quando a gente olha para quem produzir, né? Tenta responder para quem produzir, porque tem países, como o caso brasileiro, que tem no seu motor principal o mercado interno, né? Desde há algum tempo, mas isso ficou muito evidente nos anos mais recentes, como o professor Ricardo Bielchowski falou, a centralidade do mercado interno no ciclo mais recente, o ciclo ali 2003, 2014, né? Então, alguns se amparam mais no seu mercado interno, no seu mercado de consumo de massas, outros se voltam mais para as exportações, tem uma estratégia que alguns economistas gostam de chamar de export-led, né? Então, também, ao responder essa questão, você vai desenhando diferentes estilos de desenvolvimento. O que produzir? Para quem produzir? Como produzir? Então, é isso que diferencia, são essas questões que diferenciam. E não só essas questões, como o próprio Aníbal Pinto chama, como distribuir, né? Porque aqui o professor Ricardo Bielchowski já chamou a atenção, né, que isso diferencia as estratégias e os estilos ao longo do tempo. Já eu vou falar um pouquinho sobre isso. Claro que cada estilo de desenvolvimento parte de um conjunto de elementos estruturais que tem a ver com a dinâmica da economia que ele encontra. Então, a estrutura do mercado de trabalho, a estrutura produtiva que esse país encontra. O Ricardo Bielchowski mostrou aqui, falou, olha, a indústria foi um motor muito importante, talvez ela sozinha conseguisse, em outros momentos históricos, não só do Brasil, mas de vários países, como no caso da China, atualmente, por exemplo, ser um dos principais motores do desenvolvimento. Hoje, ela, no caso brasileiro, tem um peso muito menor, é muito importante ainda, mas talvez ela não seja capaz de sozinha puxar uma estratégia de desenvolvimento, né? Então, obviamente, você tem que, ao discutir estilo de desenvolvimento, você vai ter que olhar para os fatores estruturais, qual a sua estrutura social, qual a sua estrutura produtiva, até mesmo qual a sua estrutura política, vai ter que olhar para isso. E vai ter que olhar para fatores conjunturais, vários dos quais o professor Bielchowski já citou aqui. Mais do que isso, eu queria diferenciar um pouco o conceito de estilo do conceito de estratégia. Isso é uma diferenciação que eu tento pensar para me ajudar a pensar, né? Porque, na verdade, o conceito de estratégia, você vai pesquisar na literatura, ele é um pouco confuso. Às vezes ele é usado como sinônimo de estilo, às vezes ele é usado em outro sentido. Cada autor um pouco, né, um conceito recorrente, é um conceito recorrentemente utilizado, mas cujo conteúdo varia um pouco quando você vai buscar na literatura. O Jean Privel, né, Priel, na verdade, que é um autor desenvolvimentista,
ele define estratégia de desenvolvimento como um conceito econômico que define os objetivos prioritários, né, coerentemente explicando como esses objetivos podem ser alcançados, identificando instrumentos de política e explorando os trade-offs em um determinado período de tempo, né? Essa definição, para mim, é útil, tem sido útil para mim pensar, porque eu tenho utilizado o seguinte critério. O que diferencia um estilo de desenvolvimento de uma estratégia de desenvolvimento? Eles são sinônimos? Eu estou tentando diferenciar. Porque eu estou falando assim, se o estilo de desenvolvimento ele busca responder às questões de o que produzir, como dividir os resultados da produção, a estratégia de desenvolvimento ela seria um conceito responsável por transformar essas respostas, essas metas, esses objetivos, né, transformar eles em realidade, alinhando os instrumentos que nós possuímos para alcançar os nossos objetivos, né? Então, isso significaria dizer, em outras palavras, que um mesmo estilo de desenvolvimento, em grandes linhas, pode ser perseguido através de diferentes estratégias, através da utilização de diferentes instrumentos, da combinação de diferentes instrumentos e diferentes políticas públicas, né? Como é que você vai saber qual instrumento é melhor? Bom, você vai ter que avaliar qual o cenário doméstico, qual o cenário internacional, qual a combinação de política pública pode ser utilizada de maneira mais efetiva naquela determinada conjuntura, na estrutura produtiva que seu país apresenta, na estrutura social que seu país apresenta. Como exemplo, eu queria resgatar aqui alguns períodos que a gente viveu na nossa história no século XX para cá. Por exemplo, nacional desenvolvimentismo. É comum, o Ricardo conhece muito melhor esse tema do que eu, escreveu textos clássicos sobre isso. Esse termo nacional desenvolvimentismo é comum ser utilizado para, digamos assim, caracterizar o período desde a década de 30, do primeiro governo Vargas, mas especificamente mais a partir da década de 50, mas alguns vêm desde a década de 30 até a década de 80. Todo mundo fala, esse é o período nacional desenvolvimentismo. Só que lá dentro tem muita coisa diferente entre si. Vamos só para pegar aqui para caracterizar. Entre 45 e 64, né, para pegar aí o segundo Vargas e tudo mais, você tem um modelo nacional desenvolvimentista, né, que ele tem um viés, né, do ponto de vista do estilo de desenvolvimento, uma preocupação com a questão distributiva, né, com a questão salarial, com a questão distributiva, né, enquanto o modelo ou a estratégia de desenvolvimento 64 até 80, não, né? É o chamado desenvolvimentismo conservador ou modernização conservadora, como aparece na literatura, extremamente concentrador, e o Ricardo já citou aqui alguns trabalhos que elaboram sobre esse tema, sobre o tema da distribuição. Ambos os modelos, né? Ambos os períodos, desculpa, eles são marcados por industrialização, por urbanização, né, por crescimento acelerado. Mas as estratégias de como construir isso, né? Tem prioridade para o setor industrial? Tem. O Estado atuando diretamente para incentivar os setores mais dinâmicos? Sim. Tanto no governo JK quanto no governo Médici? Tem. Eles são iguais? Não. Eles têm estratégias diferentes, né? E, obviamente, o próprio estilo muda no meio do caminho, porque a questão de como dividir a produção, como distribuir a produção, se altera. Mesma coisa a gente pode dizer, mais recentemente, por exemplo, do que eu poderia chamar do estilo neoliberal, que vigorou na economia brasileira entre a década de 90 inteira, e o início da década de 2000, né? Você vai falar que o governo Collor ele tem a mesma estratégia do governo Fernando Henrique I, que tem a mesma estratégia do governo Fernando Henrique II, eu acho um pouco
exagero. Por exemplo, vamos pegar os governos do Fernando Henrique para ficar aqui num resumo. O Fernando Henrique I é muito amparado na âncora cambial e tinha, segundo o próprio Gustavo Franco, que é um cara que mais bem formulou, na minha opinião, qual era a estratégia daquele período, ele tinha o que eu chamo de uma aposta, no que eu brinco, que é a modernização importadora, que é a importação de capitais e de empresas, de capitais e de bens e serviços, modernizaria e transformaria a estrutura produtiva brasileira. Por isso que eu chamo eles de um estilo de desenvolvimento, porque alguns falam, não, mas isso não é desenvolvimento. Talvez de uma visão desenvolvimentista sobre o papel do Estado realmente não seja, né? Mas se você pensar que eles estavam preocupados, da forma deles, tá? Com uma mudança na estrutura produtiva, e eles acreditavam que essa mudança na estrutura produtiva ia ensejar uma transformação na estrutura social, estava na cabeça deles isso. Você pode falar, mas isso é delírio. Tudo bem, mas estava na cabeça deles. Eles achavam que a modernização importadora ia transformar o Brasil em um país com uma indústria dinâmica, competitiva, certo? É o que eles diziam. E aí, nós estamos pensando, então, em, apesar de um mesmo estilo, modelos diferentes. E o mesmo vale, trazendo para o tempo mais recente, para os governos social-desenvolvimentistas, que o Ricardo também caracterizou, do PT, liderados pelo PT, pelo governo Lula e pelo governo Dilma. Claro que o estilo é o mesmo. É a questão da distribuição, o mercado interno como motor, mas a estratégia do governo Dilma, Lula 1, Lula 2 e Dilma 1 foi a mesma? Não foi. Eles mobilizaram instrumentos diferentes. No primeiro momento, no Lula 1, mais preocupado com a questão da estabilização, né? Já construindo políticas de inserção social, de fortalecimento do mercado de massas, mas, por exemplo, com um papel menor do investimento público. Tá? No governo Lula 2, um papel decisivo do investimento público, dos bancos de investimento, dos bancos públicos. Quer dizer, já mudando um pouco o conjunto de instrumentos e mudando um pouco a estratégia, então. E no governo Dilma 1, também uma mudança de estratégia, mais voltada aí para as isenções, as desonerações, o crédito subsidiado, apostando no setor privado doméstico, por exemplo. Então, é o mesmo estilo, mas com estratégias diferentes. Por isso que eu gosto da ideia de diferenciar o conceito de estilo de estratégia. O que eu queria trazer aqui de contribuição para o debate, só já indo para o finalmente, é a ideia que nós precisamos pensar um novo estilo de desenvolvimento, como o próprio Ricardo aqui já trouxe os elementos a partir desse conceito abrangente, que eu acho fundamental a gente recuperar das frentes de expansão. Né? Brasil, desde 2015, mas especificamente desde 2016, né, abandona um estilo desenvolvimentista, um estilo com maior participação do Estado, e resgata elementos do modelo neoliberal da década de 90, mas ainda mais, eu diria, radicalizado, não só radicalizado, ainda mais descolado do cenário global e internacional. Na década de 90, você tinha uma onda neoliberal mundo afora e no Brasil em particular. Mas no caso de agora, não. Né? Então, nós estamos pensando aqui, tentando desenvolver, junto com o Ricardo, junto com um monte de gente especialista nesse tema, e aí eu caminho para o final, a proposta de um novo estilo de desenvolvimento, que partiria exatamente das frentes de expansão, as 4 grandes frentes de expansão, e eu tenho tentado pesquisar e desenvolver um pouco mais a ideia de quais as missões sociais e ambientais que o Brasil precisa se colocar, dialogando, claro, com essa abordagem mais geral das frentes de expansão, para organizar a ação do Estado. Por que eu falo em missões? Não só por causa da literatura, a Mariana Mazzucato, como o próprio Ricardo já citou, é das frentes mais modernas da literatura sobre o desenvolvimento, mas porque eu acho, e a gente pode chamar de missões, de macrometas, a gente pode chamar como a gente preferir, tá? O nome não me interessa tanto. Eu falo missões porque é o termo que está na literatura, mas a gente pode pensar em outros termos. Mas porque eu acho que ao organizar as missões, a gente também organiza o debate, no sentido de que, para você estabelecer quais vão ser as suas metas, as suas missões,
você tem que dialogar diretamente com a população no seu território. Então, não pode ser uma abordagem top-down. O governo pensa, como foi na década de 50, o plano de metas, faz um relatório, os grandes relatórios CEPAL-BNDE, Brasil e Estados Unidos, os grandes temas da infraestrutura, e vai lá e faz os projetos, porque era outro Estado, era outra realidade social. Agora, nós precisamos entender as diferenças das demandas territoriais, das demandas sociais e ambientais que se dão nos territórios, né? E conseguir elaborar políticas nacionalmente que atendam a essa heterogeneidade. Então, a gente vai precisar, para estabelecer as missões, uma participação social e uma participação federativa, valorizando o nosso pacto federativo, governadores. E com isso, eu acho que a gente vai ganhar mais apoio político, porque isso é um dos temas fundamentais de qualquer estratégia, qualquer estilo de desenvolvimento. Ele precisa de apoio político, sustentação social e política para se manter ao longo do tempo, né? E eu acho que pensar a partir dessas missões sociais e ambientais, que são dois dos motores, duas das frentes que o Ricardo aqui falou, né? A questão social, distribuição de renda, infraestrutura social, educação, saúde, transporte, habitação. A gente pode usar o exemplo da saúde como exemplo de um complexo industrial riquíssimo, onde você pode ter inovação, geração de emprego, ganho de produtividade, né? E tudo isso com base nacional, né? E elencar uma série de missões que vão coordenar setor privado, setor público, sociedade, diferentes níveis federativos, para produzir a transformação na estrutura produtiva, na estrutura social, com sustentabilidade ambiental, que é o que todos nós desejamos. Então, era essa a contribuição que eu tinha aqui. Também acho que ultrapassei um pouco, me desculpe aí, Ellen. Muito obrigada, professor Guilherme, professor Ricardo, por essas exposições tão complementares. Pena que o nosso programa ele tem duração de 1 hora, né? E é retransmitido pelos canais parceiros. Então, nós estamos chegando aqui já no minuto final do programa. Agradecer muito a vocês dois por essa exposição, por essa reflexão aqui tão rica, que abre um caminho aí para a gente pensar a agenda de desenvolvimento do nosso país, né? Então, agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam nesse Pauta Brasil, dizer que quarta-feira estamos de volta às 17 horas, e mais uma vez, professores, muito obrigada e boa noite. Boa noite, eu que agradeço. Obrigado.